Qual o caminho para eu ter o diagnóstico do autismo para o meu filho? O primeiro passo para a gente fazer o diagnóstico do autismo é a suspeita, né? E o acompanhamento dessa criança. Então, lembrando que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e que vai apresentar basicamente prejuízo em duas áreas dessa criança. A primeira na interação e na comunicação social, podendo se apresentar de inúmeras formas, né? Então, às vezes é um atraso da linguagem, uma criança que não fala, ou uma criança que fala, é verbal, fala muitas palavras, mas não tem uma fala útil, né? Então, por exemplo, eu falo gato, papagaio, cachorro, gato, papagaio, cachorro, mas se eu perguntar, você tem um gato? Essa criança não sabe me dizer que tem um gato, então não tem uma fala útil, então a gente tem que ter um prejuízo na interação social e na comunicação e um prejuízo na área de interesses restritos, repetitivos, hiper ou hipossensibilidade, né? Então é aquela criança que só brinca com um tipo de brinquedo ou que tem um hiperfoco, uma dificuldade de mudar rotinas enorme, ou ela tem interesse, por exemplo, por padrões na brincadeira, ela enfileira tudo, ela empilha, separa por cores, só brinca com rodinhas de carrinhos, brinca com tudo que gira por causa da questão do padrão, da repetição, né? Então são crianças que às vezes brincam com ventilador ou ficam por minutos na frente de uma secadora de roupa vendo ela girar. Então, às vezes eu vou perceber alguns comportamentos que vou trazer a suspeição do autismo, né? Nesse segundo ponto também entram as hiper e hipossensibilidades. Então, crianças que têm muita sensibilidade ao barulho, né? Colocam demais a mãozinha nos ouvidos ou nos olhos com a luz, ao som, cheiro, textura, seletividade alimentar. Então, a gente tem ali uma gama de sinais e sintomas que a gente pode perceber. Lembrando que nós dizemos assim, ó, se eu conheci um autista, eu só conheci um autista, porque os outros, eles vão ter sempre a sua singularidade. O transtorno do espectro, ele fala sobre isso. Então, eu tenho que ter nessas áreas prejuízo, mas esses prejuízos são bastante singulares. Então, eu tenho uma suspeita de que isso está acontecendo. E agora? Primeiro passo é procurar a avaliação pediátrica, né? Então, um bom pediatra preparado, ele é capaz, inclusive, de fechar o diagnóstico de autismo. A gente sabe que os profissionais, teoricamente, mais capacitados vão ser neuropediatras ou psiquiatras infantis. Mas ele, no seu pediatra, muitas vezes já pode ter esse diagnóstico fechado, né? O tratamento e o diagnóstico, eles são multidisciplinares, então é importante uma avaliação multi dessa criança. Especialmente, a gente faz avaliação com um fono e com um psicólogo, né? Essas duas avaliações são bem importantes para ver o tipo de relação, de interação, de comunicação dessa criança. Enquanto eu ainda não tenho esse acesso, a escola também pode trazer bastante informações para nós. Como que essa criança se comporta na escola? Então, um relatório escolar bem feito, né, a respeito de a criança fica mais isolada enquanto os outros brincam em roda. A criança, na hora de comer, separa toda a comidinha separadinha, não consegue misturar num prato. A criança não brinca da mesma forma que os outros, né? Todos pegam um carrinho, brincam com o carrinho. Essa criança só gira, o carrinho vira e fica com as rodinhas. Então, a forma como ele se comporta, interage, brinca, vai trazer bastante informações para nós também. Então, o diagnóstico, ele é um diagnóstico médico, fechado por um médico, de preferência neuro ou psiquiatra infantil, mas um pediatra bem preparado, ele pode e deve fazer o diagnóstico do autismo e sempre baseado nessa avaliação multidisciplinar, né? Trazendo informações da escola, do ambiente onde ele convive, da relação com outras pessoas, né? Muitas vezes a gente está fechadinho dentro da nossa casa e aí a criança já sabe onde as coisas estão, ela não é exposta às vezes a nenhum tipo de desconforto, então eu não consigo perceber comportamentos diferentes dela que acontecem em outros ambientes. Então, trazer as informações de outros ambientes também é super importante, né? Você não está sozinha. Não se deve duvidar da suspeita de uma família, né? Muitas vezes a mãe diz, eu acho que ele tem, ou o pai, ou alguém traz uma ideia, e é comum, isso é modinha, né? Autismo agora é modinha. Não, autismo não é modinha. Nós realmente temos, de acordo com a última atualização do CDC, uma criança para cada 36 crianças com diagnóstico de TEA. Então, nós temos hoje visto mais diagnóstico porque muitas vezes essas crianças tinham passado sem diagnóstico, né? Hoje, com essa abertura desse olhar, tanto das famílias quanto dos profissionais, a gente tem chego a diagnósticos cada vez mais precoces. Quanto mais cedo eu iniciar as terapias, envolvimento social, fono, psico, terapia ocupacional, mais sucesso essa criança vai ter em chegar cada vez mais perto de toda a sua potencialidade, como a gente espera para todas as crianças, né? Porque elas merecem.